Vamos a isto. Este disco foi... Então já está? Ok. Vamos a isto. Estás lixado que eu não sei o que é que vou dizer em nada. Eu não gosto nada das coisas. O disco chama-se Aqui Embaixo Tudo é Simples. É uma fala de uma peça do Ivanov, do Anton Chekhov. Refere-se a uma deixa que uma das personagens, que é o pai de uma família russa em decadência, que diz para uma das outras personagens que está a entrar em depressão, portanto uma personagem que está claramente a desistir da vida. As botas são pretas, o açúcar é doce, o teto é branco. Não presta ordem. O nome acaba por ser um trocadilho, ou de certa forma até incoerente, porque quando dizemos que aqui em baixo tudo é simples, não corresponde exatamente à verdade. Se de alguma forma é tudo simples, E o João de Suvina compôs música durante o tempo em que estivemos em Guimarães, quando fomos lá também com o Ivanov, e que acabou a ficar com esse título, e depois mais tarde achámos que era um título fixe, porque é muito grande e fala sobre simplicidade, e achámos piada esse paradoxo. Este disco difere bastante do outro, mas não seja porque o outro começou... Foi o início da banda, ou seja, nós começámos a tocar ao vivo e passado um período de tempo achámos por bem registar todo o trabalho que tínhamos feito até à data. Aqui em baixo tudo é simples, é um trabalho muito mais pensado, muito mais organizado. Acabou por ser um processo criativo muito mais giro, porque estávamos os 5 fechados no estúdio e pronto, cada um dava as suas ideias e as músicas foram surgindo e depois gravávamos, ouvíamos, depois não gostávamos, mudávamos. É um disco mais elaborado, mais pensado. Além do mais, acho que também tentámos neste álbum pôr algum maior número de músicas originais. No outro tínhamos uma maior porcentagem de músicas ditas tradicionais e aqui tentámos, portanto, desenvolver mais essa parte das músicas originais. O trabalho todo do disco acaba por sintetizar mais todas as qualidades de nós enquanto grupo, refletindo mesmo os interesses de cada um e as vontades que cada um de nós queria para este projeto. Seja ao nível dos convidados, de instrumentos, das sonoridades. Começámos a dispersar muito mais nas sonoridades, as músicas que nós fazemos, abandonando um bocadinho até o klezmer mais tradicional. Acho, nomeadamente, que este disco é bastante melhor. Segunda modalidade esportiva inventada por Melés Palestiaia. Squeeze and Die. Round 1. Este jogo consiste em atirar um pequeno brinquedo de cães e, perante o aperto excessivo e a emissão de um som, o jogador que recebe esse som perde um ponto. Neste caso, Miguel Veríssimo está empatado com André Santos. Vamos ver. Então, perdeu! Cada um de nós ouve música completamente diferente. Acho que nenhum de nós ouve só exclusivamente klezmer, então acaba por ter o disco um leque de influências. Não vou dizer que todas as músicas do mundo estão cá, obviamente, mas sei lá, uns de nós ouvem mais rock, outros ouvem mais música
mais clássica, mais ética, mais fado, mais tradicional, mais flamenco, etc. E acaba por se tudo fundir. Os Bentos faz-me lembrar um pouco na sonoridade dos filmes de Pulp Fiction, por exemplo, do Quentin Tarantino. Entra um cavaquinho, há percussões que entram também várias vezes noutros sítios que normalmente não entrariam. E é também diferente porque acontece muitas vezes que a harmonia ou que o clarinete e o violino, que são instrumentos normalmente solistas, fazem harmonias, e a guitarra e o contrabaixo, que são instrumentos normalmente com funções harmónicas, fazem melodias. Portanto, Também utilizámos outros instrumentos, procuramos utilizar instrumentos novos como o berimbau. Acho que o Caiado apurou mais o seu set de percussão. Descubram o minuto e a música em que uma garrafa de água foi usada. Flatulência é um instrumento que o Miguel comprou especificamente para aquela música, pensou naquilo e parece realmente gases. Não vou comentar. Temos dois convidados muito bons e que nos honraram muito. O primeiro a gravar foi o Frank London. É um guru, uma referência dentro do klezmer. Tinha-me visto tocar num espetáculo na Culturgest em 2007. Ele faz parte dos Klezmatics, que é uma das maiores bandas de klezmer a nível mundial, já ganharam um Grammy. Foi um espetáculo assim, muito particular, porque foi o primeiro concerto que os Melek viram enquanto grupo. Foi um concerto que nós vimos para aí 2 meses ou 3 meses antes do primeiro concerto ao vivo, e foi assim uma influência muito marcante, porque estava assim diante de nós a primeira a banda klezmer que mais revolucionou aquela linguagem. Nós fomos buscá-lo ao aeroporto e a primeira coisa que nós mostrámos foi 1h30 de hora de ponta em Lisboa. É espetacular. Já chegou aqui, Colocou o seu barrete e começou a concentrar-se, e chegou aqui e fez uma série de takes e que resultaram naquela música. Ficámos muito, muito agradados. não se podia pedir mais, foi uma tarde bem passada. Meu bacalhau. Fartou-se meu bacalhau. O Caleidoscópio ficou uma música espetacular. Sempre nos foi dito que era giro, que tivessem uma Cantora de fado. Convidar alguém do fado para cantar esta música fazia muito sentido. Foi a Mísia. A voz. Pensámos na Mísia. O fado não está presente nos Melek Chapado, mas acaba por haver sempre influência, quer a nível harmónico, quer a nível melódico. É uma música feita e pensada pelo Miguel, que se chama Gar no Oriente, e não vagamos. Gar no Oriente. Não faças caso daquele cantar, não é fado nervoso no seu suspirar. A Mísia apropriou-se completamente da música da Gar no Oriente. Deu um caráter muito pessoal à música. Acabou por ser uma adaptação que a banda fez à própria voz da Mísia. A música acabou por ficar com muitos toques flamencos e ritmos mais de rumba flamenca, que não sei se inicialmente foi o pensado, mas Fiquei muito surpreendido. O André. O André, Não sabia, não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. mas acabou por ser A Mísia, não é? Como uma figura ímpar
universo da música. Acabou por dar uma interpretação muito única. Foi espetacular. Eu acho que é. Não faças caso, ai daquele cantar. Vence o nervo e o fado num sopro de ar. Narará, narará, narará. Isso é um trabalho espetacular. Gostei muito de ver a Nígia. Ficámos super honrados A amizade também prevaleceram. e adorámos trabalhar com ela. Por isso, Nígia, obrigado. Não faças caso, ai do meu cantar. Nossa, que daqui é foi bom. feito será um dia. Oi, cara. Entendeu? Foi gol. Já está 2-1. Já, agora canta lá bem, vai. Vamos lá, magia. Naquela cabeça vá. Naquela cabeça vá. Isto vai-me soar tão mal. Eu não quero ouvir isto nunca. Podes-me tirar dos fones. Neste disco manteve-se mais ou menos uma coerência, portanto, o Graça foi a pessoa mais demorada e mais complicada. Lá vai. Depois de dominarmos o mundo com Bujabá, Quando, como e onde? É isso que está a ser perguntado. Provavelmente mais em auditórios e coisas em auditórios. acho que agora é conquistar o universo. Só pode ser. O outro dominou o mundo em particular, nomeadamente ali uma casa no Feijó só. E este vai dominar o mundo no geral. Vai ser dominado. Já estou a suar que nem um porco, obrigado. Estou a não ver-se tudo. Suor. Porque vai servir para já de arma de arremesso, magoar pessoas com o disco. Arma de destruição maciça, basta passar na rádio, logo. Pessoas que morrem, falecem. Aqui em baixo tudo é simples, é um disco que para conquistar lunáticos, para já até a lua e marcianos. E queremos que o disco transmita um bocado a nossa alegria dos concertos. Nesse aspecto acredito. E esperamos, sobretudo, que mais pessoas conheçam a nossa música. É isto. Paz, não vou falar de mais nada. É isso. E mesmo que o Miguel diga que ele é o mais bonito, é mentira, eu sou o mais bonito. Não sei muito bem, acho que está. O que é que achas? Está feito, não é? Acho que não tenho mais para dizer. Foi. Tá. Qual secante foi? Melhor ou pior que eles? Bom. Ai. Vou ver isto. Deixa eu ver como é que ele